Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa segunda meditação, nós iremos pensar em São José Maria, ou, como nós o chamamos na obra, o nosso Padre. Mas quem foi ele, né? Quem foi o nosso Padre, São José Maria? Foi um homem de Deus, mas um homem de Deus no sentido mais pleno dessa expressão. Um homem que dispôs totalmente da sua vida à vontade de Deus, ao querer de Deus. É possível, né, em meia hora, conseguir explicar, né, com detalhe o que é isso, a santidade de São José Maria. Né? Vamos apenas ver alguns aspectos, né, de por que o homem é um homem de Deus. Bem, vocês sabem que o melhor elogio que eu ouvi dele foi o que o seu primeiro sucessor, né, e o seu colaborador mais íntimo para fazer a obra, Dom Álvaro del Portillo, hoje Beato Álvaro, né, disse certa vez dele, disse assim: o nosso Padre nunca disse não conscientemente a Deus. Que é um elogio extraordinário, hein? Nunca disse não conscientemente a Deus. Eu às vezes tenho a impressão que nós continuamente dizemos não, né, a Deus. Quando Deus nos fala na consciência, né, nos recorda, olha, tal coisa está errada, olha, muda aqui, faz tal coisa, e nós ouvimos, né? Vocês imaginem que realmente nunca dizer não a Deus, sempre sim. Bem, nós na obra, e muitos que mal conhecem o Opus Dei, têm muita devoção por São José Maria. Nós, porque, entre outras coisas, graças à sua fidelidade a Deus, é que pudemos conhecer, muitos de nós, conhecer e amar a Deus. Graças à sua entrega, sem condições, à vontade de Deus, é que pôde chegar para nós esse caminho maravilhoso que é o caminho do Opus Dei. Se não fosse fiel, o que chegaria a nós, né? Muitas vezes São José Maria, ao explicar que o Opus Dei era realmente Dei, isto é, de Deus, e não dele, né, falou que nunca pretendeu fundar absolutamente nada. E dizia também, na sua humildade, que no começo, num primeiro momento, resistiu. Mas depois, quando viu claramente que era um querer de Deus que ele fundasse a obra, aí não resistiu mais. E se pôs a trabalhar, como ele dizia também, né, com muita humildade, somente com média intensidade. Com meia intensidade. E trabalhou horas e horas, dias e dias, meses e meses, e trabalhou sem descanso. E trabalhou até o esgotamento físico, até não poder mais, né? E sempre podia, porque era tal o seu amor a Deus. Quando começava um novo dia, e continuava esgotado, né? Naqueles começos, depois durante muitos anos, né? Naqueles começos, quando se estava esgotado, né? E no dia seguinte acordava e continuava esgotado pela intensidade do trabalho do dia anterior. Ao sair à rua, dizia para si mesmo: à tarde você vai descansar, tranquilo, você sai agora, mas, né, depois do almoço você vai descansar. E quando estava na rua, dizia: José Maria, te enganei novamente,
porque sabia que não ia descansar. E trabalhou intensamente, e trabalhou até ficar doente. E nunca descansou, a não ser por expressa indicação médica. As férias, né, do nosso padre, o verão, né, eram sempre férias de trabalho. Somente mudava o local de trabalho, né? Saía de Roma, porque o verão em Roma era muito quente, é muito quente. E sofreu a incompreensão dos seus colegas no seminário, depois dos seus colegas sacerdotes, sofreu a incompreensão de muitos, né, que não entendiam a santificação na vida ordinária, e sofreu porque não era concedida a forma jurídica, né, que correspondesse exatamente àquilo que era o Opus Dei. E sofreu até o final, né, pela situação da igreja nos anos 60 e 70. Sofreu e nunca se queixou. Vocês sabem, porque já me ouviram, né? E eu ouvi dele, que as duas melhores penitências são sorrir sempre e não queixar-se nunca. E se nós sorrirmos sempre e não queixarmos nunca, já somos santos, né? Praticamente ser fiel a isso é a santidade. Bom, nunca se queixou, foi sempre muito positivo. A cada traição, a cada infidelidade dos demais, ele respondia com uma maior entrega, uma maior generosidade. Assim fazia, né? Quando via na igreja que aquelas pessoas que deviam corresponder mais, né, estavam acomodadas, e se exigia muito mais dele e de nós, né, que fôssemos melhores filhos de Deus, melhores filhos da igreja. E assim, com o seu sangue, com o seu heroísmo, que se fez o Opus Dei. E é assim, né, com essa entrega absoluta, que nós estamos hoje aqui seguros, com uma doutrina clara, seguros porque a igreja entende e reconhece a nossa entrega, reconhece esse caminho de santidade nas tarefas mais comuns da vida ordinária. Bem, a vida do nosso padre deve ser muito querida por todos nós. Muito querida, mas não como uma espécie de símbolo, e sim como uma referência. Referência ao quê? Ao amor que nós devemos ter a Deus. Sim, né? Uma entrega como a dele, também, né? Nas nossas circunstâncias pessoais, que são muito diferentes das dele, mas a entrega deve ser tão total como a dele. Uma referência do amor que nós temos aos demais, da caridade que nós temos aos demais, uma referência do nosso zelo apostólico, né? O que é o zelo apostólico? É a inquietação para que as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos e colegas, né, se aproximem, amem mais a Deus. Referência do amor que nós temos que ter com todas as almas. Bom, toda a sua vida está marcada por, e não devemos esquecer, né, que deve ser também a marca do nosso proceder, do nosso caminhar terreno, que é esse espírito de heroísmo que viveu São José Maria. O Papa João Paulo II, na homilia que pronunciou no dia posterior à sua canonização, é costume, né, no dia posterior, imediatamente posterior à canonização, uma missa de ação de graças. Assim foi, né, com São José Maria. Então, no dia seguinte, no dia 7, houve também na Praça de São Pedro a missa de ação de graças, né, pela canonização. E no final da missa veio o Papa, né, e disse umas palavras que são as seguintes, né? Ele foi, falando de São José Maria, ele foi o santo do cotidiano. Com efeito, estava convencido de que, para quem vive segundo uma perspectiva de fé, tudo é ocasião de encontro com Deus, tudo se torna estímulo à oração. Considerada assim, a vida cotidiana revela uma grandeza insuspeitável.
a santidade coloca-se verdadeiramente ao alcance de todos. Essa expressão, né, esse título, o santo do cotidiano, do dia a dia, vem dessa homilia, né? Vem do Papa João Paulo II. Bem, a santidade coloca-se verdadeiramente ao alcance de todos, porque primeiro ele percorreu esse caminho. Bom, então veja, né? Um breve recorrido, bem breve, né? Sobre a qualidade da vida espiritual, né? de São José Maria. E a gente podia se perguntar, qual era o seu segredo? Como conseguiu viver uma vida assim heróica, né? Heróica, de esquecimento próprio, de entrega a Deus, né? Onde é que está o segredo dele? Vocês sabem que eu acho que o segredo dele está escondido naquele ponto de caminho, o 319, bem breve, que diz assim: recolhe-te, procura Deus em ti, escuta-o. Conselho que viveu ele, né, em primeiro lugar. Recolhe-te. Quer dizer, foi fiel a Deus porque foi capaz, e foi capaz de doar-se totalmente. Por quê? Porque tinha a vida interior. Recolhe-te, procura Deus em ti e escuta-o. Tá? São 3 etapas. Recolher-se no meio da agitação e da correria, das exigências, das tarefas da vida, né? Eu acho que nunca foi tão necessário recolher-se como nesses tempos que nós vivemos. São tempos de barulho, né? Somos solicitados, né? Os nossos olhos, né? O celular, YouTube, quer dizer, a gente vive preso ao externo, ao barulho, né? Não se pode encontrar Deus. Então, mais urgente, nesses tempos, é esse conselho de São José Maria: recolhe-te, recolher-se, né? Recolher-se no meio da agitação, das tarefas da vida. E recolher-se o quê? Procurar a Deus, que está dentro de nós, na nossa alma em graça. Então, nós deveríamos muitas vezes, né, fechar os olhos e olhar para esse Deus que está lá, Pai, Filho, Espírito Santo, dentro do nosso coração. E, por fim, escutá-lo. Assim viveu a sua vocação e fez a obra porque tinha a vida interior. Isso é vida interior. Assim viveu a sua vocação e fez a obra porque era um homem profundamente de Deus. E porque era um homem profundamente de Deus? Porque tinha a vida interior. Vida interior. Bem, o segredo dele era esse. Esse é o segredo de São José Maria: vida interior, vida de oração, vida de amizade com Deus, vida de intimidade com Deus. Bem, então nós podemos perguntar-nos, né? O que é a vida interior? Como ter vida interior? Vocês reparem o seguinte, né? A partir do momento em que cada um de nós deixa de ocupar-se, né, de coisas exteriores, ou de conversar com os nossos semelhantes, né? Se a partir do momento que nós nos encontramos sós, ainda que rodeado pelo barulho, né, da rua, do carro, etc., começamos a entretermos com os nossos pensamentos. Nós vamos pensar, né? Pensar em quê? Se é jovem, né, então essa conversa que nós deixamos de ter com os demais e passamos a ter conosco mesmos, né, essa conversa, se é jovem, se dirige ao que vai acontecer em geral quase de imediato, né? Antigamente, jovens pensavam, né, na profissão, pensavam numa boa namorada, pensavam no casamento, né? Hoje me parece que pensa no imediato, o que vai fazer quando chegar em casa. Vai lá comer, vai ouvir a música, vai no joguinho, vai na internet. Se é velho,
quase sempre pensa nas coisas do passado, nas suas experiências felizes ou tristes, né? Em geral, corre o risco de viver esse mundo de conversa consigo mesmo do passado. Quer dizer, conforme a vida que se tem, assim o homem pensa, assim o homem tem esse diálogo consigo mesmo, né? Se é uma dona de casa, né, por exemplo, então quando se encontra sozinha, pensa nas responsabilidades, nas tarefas que tem no lar, né? Precisa comprar aquilo, precisa pagar a escola das crianças, puxa, né? Precisa comprar um presentinho para o sobrinho, né? E tem que ir na festa de aniversário no sábado. Se é um homem de negócios, o que pensa nos seus negócios, né? Você entra no carro, sai da empresa, entra no carro e começa a pensar, né? Puxa, por que a gente está vendendo menos? Esse diretor aqui eu tenho que mudar. E assim, né? A conversa sobre as suas preocupações. Se é egoísta, essa conversa consigo mesmo se dirige sobre as suas próprias coisas, sobre o seu mundo egoísta. Se é sensual, essa conversa dirige sobre o prazer, né? O prazer. Eu me lembro, faz muitos anos, né? Uma pessoa muito boa, mas que contava os dias pelo almoço, pelo que ia ter no almoço, né? Uma vez falando comigo, vou embora que hoje tem macarronada, hoje é quarta-feira. Fulano, pelo amor de Deus, né? Desculpe, pare e tal. Bom, dessa conversa consigo mesmo, dessa conversa egoísta consigo mesmo, nasce um conhecimento de si, mas um conhecimento pobre, né? Medíocre, e um amor semelhante. Voltando ao meu amigo lá das comidas, né? Pensava tanto em comida que ele dizia, olha, então se você põe uma pitada disso na macarrão, faz tal coisa, fica assim assado, né? Quer dizer, pensava naquilo, né? E o seu mundo era sobre aquilo. Bem, portanto, dessa conversa que a gente tem com a gente mesmo, nasce um conhecimento e um amor semelhante. Bem, por isso quem conhece pouco, ou às vezes quase nada, do que tem de espiritual da sua alma, os seus pensamentos e a sua vida recai quase sempre no que tem de inferior e de animal. Bom, essa conversa egoísta consigo mesmo conduz à morte e não à vida. Isso não é vida interior, isso é vida íntima, tá? O que é vida interior? É transformar essa conversa íntima consigo mesmo, mudar o destinatário, em vez de conversar consigo mesmo, conversar com Deus. Isso é vida interior, né? Conversar com Deus. Então, transformar essa conversa íntima que todos nós temos numa verdadeira conversa com Deus. Como é que se faz isso, né? Vocês vejam, o São Paulo dizia aos Filipenses, nostra autem conversatio in celis est. A nossa conversa, a nossa conversação, né, está nos céus. Bom, então, se trata de cultivar essa conversa íntima com Deus Nosso Senhor. Como é impossível apagar as preocupações, né? Então, a dona de casa vai continuar com essas preocupações, né? Tá? De levar a criança no colégio, pagar isso, pagar aquilo, da festa do sobrinho, né? O médico com seus pacientes, com o consultório, o homem de negócios com seus negócios. Se trata de fazer o quê? Colocar a Deus nessa conversa, tá? Então, por exemplo, né, se a gente parou de falar com alguém, vai para casa, então começa essa conversa íntima, né? Puxa, o que vai ter no jantar, né? O que eu vou comer, né? Certo? Põe Deus aí. Fala, não. Então, Jesus, o que vai ter no jantar? Né? Jesus, tá, olha, talvez venha isso, tomara que venha isso.
Mas Jesus, eu vou te oferecer, né, isso daí, e vou fazer essa pequena mortificação, né, e não vou tomar 2 cervejas, mas uma só, enfim. Né. Então, repare, é tão importante cultivar essa conversa íntima com Deus, porque isso é vida interior. Isso é vida de oração. Isso é tão importante, porque se nós não cultivamos essa conversa íntima com Deus, de nada servem essas normas de piedade que nós aprendemos a fazer na obra. Terço, leitura, evangelho, né? De fato, essas normas de piedade deveriam alimentar a nossa presença de Deus, essa conversa, esse sentimento, né, de que Deus está junto de nós, está no nosso coração e que a gente tem que conversar com Ele. Sem dúvida, né, que ao me esforçar para sentar, ler o Evangelho, meditar um pouquinho no Evangelho, fazer a minha leitura espiritual, rezar o terço, sem dúvida que isso me ajuda a centrar-me mais em Deus. Mas costuma ser o contrário, né? Quer dizer, à medida que eu me esforço para dialogar com Deus, para transformar minhas preocupações habituais em diálogo amoroso com Deus, essas normas de piedade se tornam muito mais eficazes, né? Tá? Bem, então, se nós não cultivamos essa presença, essa conversa íntima com Deus, de nada servem, ou pouco servem, as normas de piedade que nós aprendemos na obra, né, que é o nosso plano de vida. Depois, se nós não procuramos a Deus no nosso coração, viveremos uma vida espiritual frágil, e me perdoe, medíocre. Você não tem a impressão, às vezes, que há uma incoerência em nós? Uma incoerência, né? Sei lá, né, ouvimos o recolhimento mês passado foi serenidade, alegria, né? Tá. Eu imagino, como vocês, fizemos alguns propósitos, né? Puxa, sou mais sereno aqui, não tenho que responder assim, tal. Bom, passou um mês, né? Essas coisas nós vivemos ou não vivemos? Quer dizer, não é só esquecimento, sabe? Né? Não, que se entusiasma quando ouve e depois esquece de pôr em prática, né? Não é que eu sou muito esquecido, não. Essa incoerência, sabe por quê? É porque não se tem presença de Deus. É lógico, né? Então a gente ouve, se entusiasma, concorda, reconhece, né? Mas tudo morre porque não se tem habitualmente presença de Deus. Se nós tivéssemos habitualmente presença de Deus, nós nos lembraríamos. Então, por que há incoerência, né? Tantas vezes, tá? Estamos convencidos da nossa fé, do amor de Deus, depois, diante de alguém que não pratica, a gente não fala nada, fica com receio, né, de mostrar o que a gente faz, não somos simples, sinceros. Por quê? É que não vai entender. Então, será que é que não vai entender? Ou que a gente falta essa coerência, né, de falar do que a gente ama? E se falta essa coerência, a razão é essa, né? Porque falta essa vida interior que se forma, que cresce no diálogo íntimo da alma com Deus. Vida interior que leva a sentir um gozo e uma alegria imensa de ser filhos e ser amados de Deus. Quer dizer, quando nós começamos a dirigir-nos a Deus, né, a conversar com Deus, nós vamos ficar admirados de que não só temos um hóspede divino no nosso coração, que espera o nosso amor, que nos ama com amor eterno, né, com um amor infinito, mas além disso é o nosso Pai. Lembremos, né, quem tem vida interior, quem se esforça por ter vida interior, é feliz. Por que é feliz? Porque o amor nos faz felizes, porque o amor de Deus preenche totalmente a alma. Não precisamos de nada para ser felizes, mas sim esse convívio íntimo com Deus nosso Senhor. Por fim, a vida interior também se faz, além desse esforço por dialogar com Deus, né? Com
a luta espiritual e a humildade. Luta para quê? Esforço para quê? Recolhe-te, né? Escuta Deus no teu coração. É isso, recolhe-te, né? Bem, quer dizer, é o esforço por recolher os nossos sentidos. Se eu vou fotografando tudo, né, na rua, na internet, eu não consigo lembrar-me de Deus, né? Meu coração, a minha cabeça está completamente disperso. Então, que esforço é esse? Que luta é essa que nós temos que ter? A luta por recolher os sentidos, os olhos, os ouvidos, por dizer ejaculatórias, né? Uma ejaculatória, outra ejaculatória continuamente. Depois, também, como é lógico, não podia faltar, para que haja vida interior como tudo, é preciso que haja muita humildade, né? Deus se resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde, diz a Sagrada Escritura em 3 lugares, né? Quase com as mesmas palavras. Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça ao humilde. Bom, e a humildade vem de bandeja para nós diante das humilhações, né? Não é preciso, quem precisa fazer para ser humilde? Bom, aceitar as humilhações. Se a vida está cheia de pequenas humilhações, né? Contínua, no trabalho, na rua, em casa, com a esposa, sempre. Peçamos a Nossa Senhora, né, que nos ajude a isso, né, a trilhar esse caminho do esforço por dialogar com Deus, pensar que nós temos Deus na nossa alma. Vai se esforçando para transformar esse diálogo, que é um diálogo egoísta, né? O que eu faço, o que eu vou comer, o que eu vou usar, o que eu vou comprar, num diálogo íntimo com Deus Nosso Senhor. Esse diálogo nos recordará, né, que a gente tem que recolher os sentidos, guardar os sentidos, e também nos recordará o valor de lutar por ser sempre muito humilde. Vamos pedir a Nossa Senhora, né, que nos ajude a imitar São José Maria, né? Nós temos graça para isso e temos toda a formação na obra para que sejamos assim heróicos e santos como ele foi. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.